Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para mais uma live, especial aqui no nosso canal Pregando pelo Mundo, de toda quinta-feira às 3 da tarde. Na semana passada nós começamos esse projeto e nós vamos continuar ele agora por um bom tempo, toda semana trazendo uma live relevante para você, algo que você possa aprender, não só da parte técnica, mas também da parte bíblica, para você poder utilizar nas redes sociais e isso potencializar a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em todas as plataformas digitais na internet. Então, nessa semana eu separei um tema bem interessante para a gente poder tratar, que é como deixar mais atrativo as redes sociais da sua igreja. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, não conhece o canal, não me conhece, prazer. Meu nome é Daniel Figueiredo, eu sou cofundador do Pregando pelo Mundo, que é uma iniciativa evangelística para poder comunicar o reino de Deus através da internet, por meio também das redes sociais. Então, se você não conhece o nosso canal, nunca viu nenhum conteúdo nosso, eu quero te convidar a você clicar aqui embaixo e se inscrever. Logo no botão vermelhinho, inscreva-se agora, clique ali, se inscreva. Ao lado tem um sininho, você vai clicar nesse sininho e vai escolher a opção todos, ou todas, para você poder receber todas as notificações de vídeos novos e também quando eu estiver ao vivo, você vai receber essa notificação no seu e-mail. Então você vai ficar sabendo que tem conteúdo novo e que também, quando eu estiver ao vivo, você já pode entrar para poder interagir conosco, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês, de todos que estão aqui assistindo esta live, seja ela aqui neste momento ao vivo, seja você que está assistindo essa live depois, a gravação, não conseguiu separar um tempinho ali para poder assistir na parte da tarde, não tem problema. Eu quero agradecer muito a sua participação. E caso você tenha alguma dúvida ao longo da live, eu quero que você deixe aqui nos comentários deste vídeo, tá? E também pode colocar aqui no chat, que nós vamos participar do chat, vendo ali a dinâmica, as perguntas, e nós vamos responder posteriormente, tá? Esse vídeo, essa live, especificamente ela, tá? Provavelmente essa de Natal, eu não sei se é de Ano Novo será assim, mas provavelmente não, mas essa de Natal, ela está sendo gravada. Então assim, eu estou gravando essa live, você está assistindo ela aqui ao vivo, mas eu não estou ao vivo. Olha só que interessante, eu gravei uma live, está sendo exibida ao vivo, mas eu não estou ao vivo, mas eu estou interagindo lá no chat ao vivo com vocês, tá? Então, você vai poder assistir e vai poder participar, tirar todas as suas dúvidas nos comentários. Eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem pelos comentários do vídeo, tá? Comentários, não é no chat, é no comentário. Mas também você pode participar colocando ali no chat, logo aqui do lado, ó, bem aqui do lado, você pode colocar de onde que você é, o seu nome, de qual igreja que você participa, que está integrado, para a gente poder conhecer mais, todos que estão participando aqui da nossa live. E por último, eu quero também convidar vocês a estar participando das nossas redes sociais do Pregando pelo Mundo. Na descrição desse vídeo aqui embaixo tem todos os canais onde nós estamos inseridos, no Instagram, também no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e temos também 2 grupos exclusivos de conteúdo, um no WhatsApp e o outro no Telegram. Então os links também estão na descrição. Então entre depois, veja ali as nossas redes sociais, clique, participa, se inscreva e participe também dos nossos grupos. Então, sem delongas, vamos direto para o nosso conteúdo. Como deixar mais atrativas as redes sociais da sua igreja? Ao longo do tempo, eu tenho notado que muitas igrejas, principalmente neste ano, um ano de pandemia, um ano atípico, para a grande esmagadora humanidade, pegou de surpresa muitas igrejas. Eu sempre tenho falado isso nos meus vídeos, tenho colocado isso de forma bem clara, porque não só eu estou falando, mas muitas pessoas que eu conheço que estão inseridas já no meio digital há alguns anos, comentaram isso comigo. Então a pandemia pegou a igreja de Cristo um pouco despreparada para o meio digital. E isso
tem tido reflexos extremos, né? Não somente na igreja, mas também na membresia interna. Por quê? Porque mais da metade hoje das igrejas, elas são formadas de pessoas jovens, adolescentes e jovens, né? Se você observar a faixa etária hoje de uma igreja, uma média de 150 pessoas, eu estou colocando esse tamanho porque é um tamanho médio, né? Tem igreja com muito mais pessoas, tem igrejas que também são bem menos, mas uma média é o quê? Fica em torno de 100 a 150 pessoas, vamos botar aí 200, né? 200 pessoas. A faixa etária sempre está girando entre 15 anos até 35 anos, uma faixa média, né, de idade. Isso compõe aproximadamente 60% a 70% da faixa da igreja. Então, esse tipo de pessoa, essa característica, essa faixa etária de pessoas, né, elas têm ali, como que eu posso dizer, gostos peculiares, hábitos peculiares, né, e um deles é o quê? A facilidade de interagir com as redes sociais, estar conectado, né, de forma constante o dia inteiro. Então, quando a igreja ela se depara com uma situação como essa, de pandemia, e não está preparada para estar nas redes sociais, o que aconteceu? Muitas igrejas criaram as redes sociais, né? Muitas entraram no Instagram, muitas entraram no Facebook, outras criaram canal no YouTube naquele desespero de querer fazer as lives e tal, mas elas enfrentaram agora um outro problema, e estão enfrentando este problema. E qual é esse problema? Deixar as redes sociais atrativas. Só que aí muitas pessoas que entraram, criaram, os responsáveis, por exemplo, eu vou botar entre aspas, porque esse responsável, entre aspas, ele não é um especialista, né, de rede social. Normalmente ele é ou uma pessoa que trabalha na parte técnica, né, de som, ou é um oficial da igreja, né, um diácono, um presbítero, um obreiro, né, ou às vezes é até o próprio pastor que criou. Então ele não tem um conhecimento técnico das redes sociais. Ele achou que criando as redes sociais era apenas um mecanismo para poder se comunicar com a igreja. Mas não é bem assim. É esse detalhe que eu quero deixar claro hoje na nossa live. Não é bem assim, não é criar uma rede social e colocar na rede social como fosse aquele post-it de informação, só informativo. Transformar as redes sociais num boletim informativo da igreja, burocrático, digital. Não é assim. A gente tem que entender, se a gente está disposto a entrar nessa onda, nesse mundo digital, a gente tem que entender como deixar atrativo. Por quê? A juventude só olha aquilo que é atrativo aos olhos dela. Ela só consome o conteúdo da internet que é atrativo. Aquilo que faz ela se deliciar, aquilo que faz ela se envolver. Então o nosso conteúdo ele precisa ter um foco também de atratividade, de ser interessante, porque senão você vai ser apenas algo burocrático, vai ser apenas algo ali, como que eu posso dizer, robótico, metódico, como já é antes. Como que é fora. Aquilo que a igreja é fora da rede social, está sendo na rede social. E a rede social ela não perdoa isso. Ela não suporta isso. Ela não admite isso. Burocracia, entendeu? Formalidade, algumas coisas. Ela não permite. Então, eu quis trazer nessa live de hoje 10 fundamentos para você poder de vez entender como que você pode transformar a sua rede social da sua igreja em algo mais amigável, atrativo mesmo, mas de forma amigável, que você atrai as pessoas a consumir o seu conteúdo de forma correta, a pessoa correta para o conteúdo correto. Porque senão você não vai conseguir alcançar o objetivo na rede social. É melhor você sair fora da rede social. Porque você está no lugar errado, fazendo tudo errado, né? E antes da gente começar aqui, eu quero que você não me entenda mal, tá? Eu não quero que você fique chateado comigo. Mas assim, uma coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte: nem sempre
todo o que você faz na internet é o correto. Né? A gente tem, às vezes nós que trabalhamos, estudamos, né? E às vezes nos formamos em algumas profissões, né? Algumas profissões têm algumas características específicas que eu sempre ouço os profissionais dizerem o seguinte. Por exemplo, quando eu converso com jornalistas, né? Eles me falam o seguinte, né? As pessoas, todo mundo sabe escrever um texto para um jornal. Todo mundo se acha um jornalista. É igual um designer, né? Eu da área de designer, né? A pessoa vai e contrata um designer para poder fazer uma peça gráfica, né? E aí você entrega a peça gráfica tudo dentro do conceito técnico, tudo ali feito de uma forma profissional e bem estruturada como você aprendeu, mas a pessoa que está recebendo o conteúdo, ela se acha melhor do que você, e aí ela quer te ensinar a fazer algo que ela nunca estudou. Isso é um grande erro. A gente precisa ser humilde para poder reconhecer que a gente não sabe tudo, e às vezes a nossa opinião está errada sim. Entendeu? Está errada, né? Nem sempre aquilo que a gente acha que está fazendo certo, está certo de fato. Então a gente tem que ser humilde para poder aprender, né, a conhecer profissionalmente algumas ferramentas. Então eu vou começar agora pelo primeiro ponto, né? O primeiro ponto para a gente poder atrair, né, pessoas para a nossa rede social, a rede social da igreja, ou do seu ministério, ou do seu projeto missionário, do seu campo missionário, é você conhecer o seu público. Né? Eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Ó, vai aparecer aqui agora, né, uma opção para você aqui, que é um card que eu tenho uma live que eu falo só sobre público. São quase 2 horas de uma live que ali eu praticamente exauri todo um conteúdo sobre público, como você identificar o público da sua igreja, porque eu não vou repetir aqui, tá? Então eu vou deixar esse card aqui em cima para você poder clicar e assistir depois dessa live. Conhecer o público, você precisa conhecer, por quê? Porque uma vez que você conhece o seu público, você vai definir um termo que é técnico aqui na internet, que chama-se persona, né? Para a gente simplificar isso, é a representação, né, simplificada do seu público ideal. Então, por exemplo, você tem um ministério de evangelismo, você tem uma igreja, você é missionário, né? Ou então você é apenas um membro que presta serviço para essa igreja. Você precisa definir a persona desse público, né? É o que? É o público-alvo. Então não adianta eu fazer um conteúdo, né, ali para as redes sociais que não vai comunicar com esse tipo de público. Por exemplo, se eu botar um banner de uma banda de heavy metal, né, dentro de um Instagram de uma igreja, talvez não vai comunicar. Pode ser que alguém ali dentro goste de música heavy metal, né, mas a grande maioria não gosta disso, não é o perfil dessa pessoa, entendeu? Então, aquela imagem ela não vai comunicar, aquela imagem ela não vai engajar, aquela imagem ela não vai atrair essas pessoas que gostam de um conteúdo um pouco mais teológico. Então, é importante você saber o que as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, né, que estão ao redor da sua igreja, a sua vizinhança, né, os trabalhos missionários que a igreja faz, qual que é o perfil desses trabalhos missionários, para você poder produzir o conteúdo para esse tipo de pessoas. Porque uma vez que você conhece o seu público, isso é essencial para o sucesso de qualquer estratégia. Porque antes de você elaborar a estratégia, que nós vamos até falar mais à frente, né, uma estratégia de publicação, uma estratégia de conteúdo, você precisa saber quem é o seu público. E logo no início da live eu já falei para você qual é, né, o tipo de público hoje das igrejas. Né? 60% gira em torno dos 15 aos 35 anos aproximadamente. Lógico que tem uma faixa etária de 35 a 45 e por aí vai, mas a grande parte está dentro dessa faixa etária. Então a gente precisa saber o que essa faixa etária consome, o que ela vê na internet, o que ela está vendo, o que ela está escutando, o que ela está assistindo. Uma vez que você sabe aquilo que está na moda para esse tipo de público, você vai poder produzir conteúdos mais assertivos. E aí
A rede social da sua igreja, ela vai ter uma relevância, né? Ela vai ter uma importância para essas pessoas. As pessoas vão consumir o conteúdo e elas vão também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. É isso que nós precisamos entender. O conteúdo ele não pode ficar somente na rede social da igreja. Ele tem que sair dali e ser compartilhado. Ele tem que ser distribuído. É para isso que você coloca um conteúdo na internet. Se ele não está sendo curtido, se ele não está sendo comentado, não está sendo compartilhado, alguma coisa de errado tem. Né? Certa vez, eu conversando vendo uma conversa, né, em um grupo, né, de WhatsApp que eu participo, né, uma pessoa virou, na época até falou assim, não, porque eu vejo muitas pessoas correndo atrás de likes, correndo atrás de curtidas, correndo atrás de compartilhamentos e disso e aquilo, enquanto isso é uma coisa desnecessária, isso é uma coisa secundária, isso não é importante. Eu não respondi essa pessoa, né, porque não era o momento, mas eu pensei, como essa pessoa está errada? Na verdade, ela desconhece o que é a rede social. Na verdade, ela desconhece como que é esse campo. Ela desconhece como que é esse ambiente. Porque se ela não sabe a importância que tem um comentário, se ela não sabe a importância que tem um like, porque ela estava achando que tudo isso é para poder inflar egos. E não é para inflar ego. Quando você tem um like, existe toda uma métrica comportamental do programa por trás disso. Tem uma métrica. Quando você comenta o programa ali, o Instagram, o Facebook, o Twitter, né, o LinkedIn e o próprio YouTube, que são plataformas de redes sociais que tem curtidas, tem comentários, tem compartilhamento, isso tudo gera um algoritmo no robô, na inteligência artificial, naquela plataforma que entende que está havendo uma interação com aquele produto, com aquele conteúdo, e aí o que aquela inteligência artificial ela vai fazer? Ela vai distribuir para mais públicos. Ela vai distribuir para o público que está dentro daquela faixa etária de consumo, aquelas pessoas que curtiram, ele sabe a idade, ele sabe onde ela está, ele sabe o que aquela pessoa consome, então ele vai entregar esse conteúdo para essas pessoas. Então, por isso que é importante nós termos sim o like, nós termos sim o comentário, é por isso que é importante nós compartilharmos, né? E falando em compartilhamento, abrindo uma aspas aqui, entendeu? Você que conhece alguém que precisa estar assistindo essa live agora, copia o link. Copia o link aqui, ó, no endereço da URL aqui em cima e já manda, entendeu? Lá no seu WhatsApp, manda, coloca lá e distribui, faz na lista de transmissão e manda e fala, olha só, essa live vai ficar apenas uma semana no ar, depois ela vai sair do ar. Mas se a pessoa participar agora, ela pode ainda interagir, ela pode ainda tirar dúvidas, então participa, coloca aí, clica aí agora. Entendeu? Faz um copy cola aí, copia o link, já manda no teu grupo para alguém que precisa participar dessa live. Chama ele para poder participar. Entendeu? Depois ele vai se arrumar pro Natal. Daqui a pouco ele se arruma pro Natal. Fala para ele ficar tranquilo que vai ter a festa de Natal. Ele não vai perder a festa de Natal, porque a nossa live não vai ficar aqui até na virada. É rapidinho. Então compartilha agora, por isso que eu tô falando isso, olha só a importância, compartilha, porque uma vez que você compartilha esse conteúdo, você compartilha a minha live, mais pessoas vão aprender, mais pessoas vão descobrir essa informação, mais pessoas vão fazer o certo, e aí as coisas vão melhorar, você vai utilizar as redes sociais de forma correta, da sua igreja, do seu ministério, né, da sua agência missionária. Quantas agências missionárias não conhecem o público? Então, faça isso agora, compartilha, taca o dedo aí agora, compartilha, curte, comenta, faz tudo isso para você poder conhecer, você saber mais sobre essa ferramenta, beleza? O próximo ponto, fale a língua do seu público. Gente, você quer me matar de raiva, é de raiva mesmo. É de raiva. Eu vi um banner numa rede social escrito com uma ortografia, sabe, do século XIV. É terrível. Convido-vos para o culto solene vespertino que acontecerá hoje.
às 17 horas, parece até um texto escrito para um funeral. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Fale a língua do seu público. Você está falando russo para essas pessoas. É a mesma coisa um português, né, um brasileiro, um alemão, você botar eles todos numa sala e cada um falar na sua língua. Não vai conseguir se comunicar. Tem que falar a língua daquela pessoa, né? Ou então a pessoa utiliza, né, o chamado idioma crentez. Né? A gente tem muito isso, né, no meio cristão, né? É tão essencial, né? Eu botei aqui uma definição, ó, é tão essencial conhecer o seu público-alvo, compreender a maneira como ele se comunica. É importantíssimo para que a sua mensagem seja recebida da maneira que você deseja. Não usar termos que só um público específico entende, que é o idioma crentez, né? Fala vaso, ou varão de guerra, ou sapatinho de fogo. Gente, não dá. Não dá. Isso tá errado. Na rede social não dá pra gente poder, sabe, se comportar dessa forma. Claro, tem canais que vão fazer isso de forma, às vezes, cômica, né? Como fosse uma comédia ou um meme pra descontração. Aí beleza. Porque a ideia é essa. A ideia é você fazer algo pra poder ser cômico. É uma comédia, uma sátira. Agora, quando você está fazendo um trabalho sério, numa rede social séria, você precisa falar a língua do seu público, né? Eu já cuidei de várias redes sociais de igrejas, né? E sempre, o que eu sempre fazia era conversar com o pastor e perguntar sempre qual que era a linha, do que ele gostaria que colocasse. Então o pastor falava mais ou menos e ali eu ajudava ele dando as ideias, o insight dentro do perfil daquilo que eu vi que a igreja gostaria que fosse publicado, né? Datas comemorativas, ou então frases de versículos bíblicos, ou então de pregadores, oração, enfim, falando a língua do público, porque é isso que o público cristão ele faz, ele ora, ele lê a Bíblia, ele está lendo um livro cristão para edificação, né? Ele não está usando idioma crentez, né? Temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, muitas pessoas podem consumir o conteúdo da rede social da igreja, mas não ser cristão. Ele busca, às vezes nos versículos bíblicos, ou numa frase que você coloca, um consolo para a vida dele. Então se você colocar uma palavra difícil, ou um termo que é muito peculiar de uma denominação específica, eu não estou aqui, sabe, irmãos, em demérito a nenhuma igreja. Não é isso. Apenas trazendo a cautela, trazendo um alerta, porque eu vejo muito isso das redes sociais. Uma falta de preocupação com isso. E aí, quando você não tem essa preocupação de usar uma linguagem específica para esse público, o que vai acontecer? Primeiro, aquela rede social daquela igreja, daquele ministério, daquela instituição, cai no descrédito. Ele se torna chacota. Porque as pessoas vão começar a olhar como ironia e não como aprendizado. E nós temos que utilizar as redes sociais para ensinar o evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Nós não estamos na rede social para poder brincar, para usar a palavra de Deus de forma cômica, fazendo comédia, entendeu? Ou então fazendo trocadilhos. Nós temos que ter muito cautela, porque as coisas de Deus é muito séria. Então nós temos que ter zelo por aquilo que é de Deus. Se a gente não tem zelo pelas nossas coisas, pelo menos com as coisas de Deus nós precisamos ter. É zelar, aquilo é sagrado, é a palavra de Deus. Então, nós temos que entender o seguinte, através da linguagem que nós usamos, nós podemos ser agentes transformadores na vida das pessoas. Então, pense nisso. Tome cuidado com o linguajar que você está utilizando nas redes sociais. O terceiro ponto, se coloque no lugar do seu público. É muito importante a gente pensar nisso, né? Na hora de você postar qualquer tipo de conteúdo, sempre se coloque, né, no lugar da sua audiência. O seu público, ele é a sua audiência. Né? E eu separei aqui algumas perguntas para você poder
se fazer quando for preparar o conteúdo. O primeiro é, o que eu ganho com esse conteúdo? Isso é muito importante. O conteúdo que você vai fazer, o que você vai ganhar com ele? Entendeu? Você vai ganhar críticas destrutivas, né? Uma crítica ruim, ou você vai ganhar ali críticas positivas? Aquilo que você vai postar vai edificar, vai ensinar, vai transformar a vida de alguém, vai motivar alguém a tomar uma decisão que não tomava há anos. É isso que a gente precisa fazer. Tem que se perguntar antes de fazer o conteúdo. Não é pegar um banner pronto, só mudar a data e colocar na rede social. Vamos parar com isso. Isso é um trabalho relaxado que está sendo feito. Se você não se preocupa em se perguntar o que o seu público precisa, você já está fazendo tudo errado, já começou errado. Porque você está pouco se importando com o que as pessoas precisam. Você coloca qualquer coisa, ou melhor, qualquer lixo. E não é bem assim. Se você está disposto a usar a rede social para colocar o nome do seu ministério, da sua igreja, da sua agência missionária, você tem que se perguntar o que eu ganho com esse conteúdo. É como se a pessoa que estiver vendo aquele conteúdo, ela fala assim, nossa, eu consumi esse conteúdo mudou a minha vida. Mudou a forma de eu pensar. Me trouxe um alerta, me trouxe um despertar. Isso é importante a gente fazer. O segundo, esse conteúdo ele é útil para mim? Vai ter utilidade prática? Ou somente teórica? Porque eu pelo menos tenho visto muito isso ultimamente na internet, né? Pregações cheias de teoria. Né? Pastores que sobem no altar e que sempre estão falando que nós precisamos amar, mas não ama. Precisamos ajudar uns aos outros, mas não ajuda. Precisamos ser tolerantes, mas não é tolerante. Então, o conteúdo, ele vai ter utilidade prática, ou vai ser apenas ali mais um tipo de jargão, né? Mais um tipo de teoria, mais uma frase que é para poder virar um clichê. Tem que perguntar isso. Então, produza conteúdo que tenha utilidade prática, que as pessoas possam ler, ou então assistir, ou ouvir e colocar em prática. Isso tem diferencial, isso faz com que a sua rede social seja atrativa, porque senão não existe motivo de você estar lá. O outro ponto, a postagem contém algo que possa me auxiliar a resolver algum problema, ou seja, eu tenho um vídeo aqui também, eu vou colocar aqui em cima mais um card, tá? Que eu dou ideias para você poder produzir conteúdo. Quais os conteúdos que a sua igreja pode produzir para colocar na rede social? Daniel, eu não tenho ideia. Daniel, eu não sei o que eu faço. Eu tô totalmente sem ideia. Daniel, eu preciso de ideia. Então, clica no card aqui em cima que vai aparecer para você, entendeu? E assista esse vídeo depois. Foi um vídeo que eu gravei, ele ia ter uns 40 minutos e ali tá lotado de ideia. Tá lotado de ideia. O que você na sua igreja pode colocar na rede social. Então a postagem, ela tem que resolver algum problema, ela tem que auxiliar alguém, ela tem que ter uma utilidade. Senão não adianta de nada, não adianta você estar na rede social, tá? Outro ponto, ao tentar responder essas perguntas com os olhos do seu público, você consegue produzir, olha que legal, você produz o conteúdo mais atraente e que vão gerar maior engajamento dos seus seguidores. Então, o que você busca na internet? Engajamento. O que é engajamento, Daniel? Eu não sei o que é engajamento, eu não conheço essa palavra. Engajamento é fazer com que as pessoas elas consumam o teu conteúdo e elas participem da rede social, elas interajam com você, né? Elas ela ajuda a você produzir esse conteúdo, porque ela vai te dando feedback. Você entrega um conteúdo que tem valor, ela consome aquilo lá com um comentário, com um gostei, ou então escreve alguma coisa que aquele texto, ou então aquela frase, ou aquele vídeo impactou na vida dela, e aí você vai saber que você está no caminho certo.
Aí você agradece aquele seguidor, você agradece aquela pessoa. E aí as coisas vão o quê? Você vai engajando cada vez mais. E isso faz com que o aplicativo, com a plataforma, ela entenda o quê? As pessoas estão gostando do teu conteúdo. Então, poxa, peraí, vamos entregar mais esse conteúdo. Vamos distribuir mais esse conteúdo que foi feito para outras pessoas que não conhecem. E aí você é conhecido e mais pessoas vão sendo atraídas. Olha, atraídas, e aí o seu conteúdo é atrativo e atrai mais pessoas, e aí vira uma bola de neve. Por quê? Você está produzindo um conteúdo que está indo ao encontro da necessidade do outro. Então, se coloque no lugar do seu público. Quarta dica que eu tenho hoje para você: mantenha a comunicação aberta. Isso é essencial. Né? Algumas dicas que eu vou dar para você manter a comunicação aberta com o seu público. Daniel, o que é comunicação aberta? Eu não sei o que é comunicação aberta. É o feedback, né? Ou seja, faça perguntas. Né? Lá no Instagram, no Stories, você pode criar perguntas, né? Ali para poder a pessoa perguntar qualquer coisa. Então coloque ali uma sessão de perguntas, um dia da semana, 2 vezes por semana. Pastor responde, faça sua pergunta. E aí a pessoa vai entrar no Stories, ela vai fazer a pergunta, e você ali, com as perguntas que as pessoas fizerem, você vai gerar conteúdo. Olha que legal. Você vai poder postar logo no feed, não só do Instagram, mas também do Twitter, do Facebook, aproveitar essas perguntas e gerar conteúdo de resposta delas, tirando dúvidas. Ou seja, você está ensinando, você está preocupado com o seu público, com a sua audiência. Isso é importante. O segundo ponto, peça opinião. Ah, não, Daniel, que isso? Eu vou pedir opinião das pessoas sobre o que eu tenho que fazer? Não é pedir opinião. Mas você pode compartilhar com essas pessoas, com o seu público, né, algumas ideias que você tem. Um projeto, talvez, para o ano que vem, que você vai fazer e que você, às vezes, gostaria que as pessoas participassem com você, dando a opinião delas. Né, o que elas acham? Devo fazer, não devo fazer? Ou como fazer melhor? Peça opinião. Isso vai fazer com que o seu público se sinta importante. E aí elas vão o quê? Participar, elas vão engajar mais ainda. E aí você vai ter um feedback daquilo que as pessoas elas estão querendo. Ou então do que elas acham, se é positivo ou negativo. E ali você tira, né? Você vai tirar um relatório disso tudo, você vai tirar uma resposta disso tudo e vai fazer uma análise de tudo isso. É muito importante. Outro ponto, faça enquetes. Cara, enquete é uma coisa assim muito legal. Eu já fiz várias no Instagram do Pregando Pelo Mundo. Se você não segue, entra lá no Instagram nosso, Pregando Pelo Mundo. Só isso. E participa, tá? Clica lá, seguir, participa, que lá tem conteúdo também muito top de edificação, de devocional. Praticamente toda semana eu coloco ali muito conteúdo para você participar. E eu tenho algumas enquetes salvas. E até lembrando aqui agora, tem uma enquete que eu fiz lá que eu achei fenomenal, que eu vou até fazer uma live. Olha que ideia bacana. Falando sobre isso, eu lembrei de uma enquete que me deu uma ideia. Que eu perguntei assim... se Jesus vivesse nos nossos dias hoje, ele usaria as redes sociais? Gente, pelo incrível que pareça, não foi esmagadoramente 100%. Teve pessoas que falaram que Jesus não usaria as redes sociais. Vocês acreditam nisso? E ali eu fiquei preocupado, sabe? Levei um choque. Não pela resposta negativa, mas é muito mais profundo sobre isso. Revelou um pouco sobre o desconhecimento das pessoas, né? A falta ali mesmo de profundidade das pessoas, de entender como que funciona as redes sociais. Isso me levou a uma reflexão mais profunda. E de repente eu vou até trazer, né, talvez uma live sobre isso. Acho que é uma ideia bacana para a gente poder discutir aqui, participar. Pensando nisso, eu acho legal. Entra lá depois no meu Instagram e olha lá, eu tenho salvo, né, ali embaixo no meu perfil, eu tenho várias coisas salvas ali. Eu tenho ali enquetes. Olha lá as enquetes que você vai achar essa enquete, o resultado dessa enquete. Eu não tenho aqui agora, mas depois você entra lá que você vai ver, você vai achar
fenomenal, tem umas enquetes lá muito legais. Então, fazendo enquete, você faz com que as pessoas também interajam, elas vão dar a opinião delas, e a partir daí você vai saber o que as pessoas, de certa forma, elas sabem ou não sabem da palavra de Deus, quais são as dúvidas, as demandas que ela tem da vida dela. Então, manter a comunicação aberta é muito importante. E aí, por fim, o que nós já falamos, isso te auxilia a ter novas ideias sobre conteúdos que podem ser úteis. Uma outra coisa também aqui que eu me veio até a mente aqui é o direct, né? O direct do próprio Instagram, quando as pessoas mandarem perguntas no privado, ela mandar ali alguma dúvida e tal, você responder. Eu acho que isso é muito legal, você interagir com as pessoas ali, porque ela vai ver que você não é somente uma celebridade, né? Vamos supor aqui que você seja uma pessoa que tenha mais de 100 mil pessoas no seu Instagram. Nossa, é muita gente, né? Mas aí você não responde ninguém. Sabe qual o sentimento que dá? É que você é uma pessoa extremamente antipática. Porque você não responde ninguém, você não interage com ninguém. Então interagir também, às vezes dando um oi, um bom dia, uma boa tarde, ou então dando uma resposta mais sucinta de algumas perguntas com algumas pessoas que estão participando, isso vai fazer também com que uma imagem errônea seja desconstruída e você fique mais flexível, fique mais aberto ali, né, com essas pessoas. Vamos lá, estamos chegando na metade, né, aqui do nosso conteúdo. Ponto 5. Crie conteúdo sobre medida para cada plataforma, né? Uma definição que eu coloquei aqui, ó. Cada rede social tem um formato de conteúdo que engaja mais. Isso é fato, gente. Isso é fato. A gente só precisa fazer uma vírgula nisso tudo aqui, né? É claro que vão ter conteúdos que você vai distribuir de forma igual para todas as plataformas, né? Às vezes o mesmo vídeo e tal. Por exemplo, tem algumas coisas que eu coloco no Facebook que eu não compartilho no Instagram, porque eu sei que lá no Facebook existe uma visualização maior, existe um engajamento maior, as pessoas gostam de ver lá. E até mesmo a plataforma do Instagram, por exemplo, não permite que eu coloque algumas coisas, por exemplo, né, do jeito que eu gosto. Eu tenho que adaptar e tal. E aí eu vejo que não é o que o meu público consome muito lá. Então eu acabo separando alguns conteúdos para plataformas que engajam mais. Postar conteúdos únicos e exclusivos em plataformas diferentes garante que seu conteúdo será entregue da melhor maneira possível para seus seguidores. Utilize imagens, vídeos, podcasts e quaisquer outros formatos que façam sentido para o seu público e as redes sociais que você utiliza. Gente, essas ideias aqui, ó, imagens, vídeos, podcasts, olha, isso é muito legal, sabe? Às vezes um conteúdo, por exemplo, esse mesmo que eu estou fazendo essa live aqui, daqui a pouco eu vou transformar o áudio dessa live em podcast. Então a pessoa, às vezes ela pode assistir, mas às vezes ela não teve tempo para poder, ela assistiu rápido, mas ela gostaria de ouvir agora, ela quer absorver mais aquele conteúdo. Então o que ela vai fazer? Ela vai ter a oportunidade de acessar pelo Spotify, pelo Deezer, ou então pelo Google Podcast, a plataforma do Pregando pelo Mundo, que se você também não segue, você pode entrar lá e seguir, começar a ouvir nossos podcasts, nossas entrevistas, tem vários conteúdos lá. Então a pessoa ela pode fazer uma caminhada, tá malhando, tá viajando, tá fazendo alguma coisa, ouvindo conteúdo, que é o mesmo conteúdo lá do YouTube. Então é muito legal, porque você traz dinamismo para o seu conteúdo. Já pensou a mensagem do teu pastor, você fazer uma edição mais enxuta com os pontos interessantes e colocar no Spotify? Ali aquela mensagem que às vezes foi 1 hora, você compilar ela em 15 minutos? Ou seja, dá um devocional. Olha que ideia bacana, dá um devocional, então a pessoa está indo para o trabalho de manhã, ela já escuta o quê? Ali o devocional da mensagem da noite anterior, que ela não pôde ir, pegando os pontos principais. Então, quando você cria conteúdo sob medida, você tem uma possibilidade muito maior de abraçar mais públicos, né? Alcançar mais públicos, porque diversos públicos em diversas plataformas, né? Então você consegue ir impactando a vida dessas pessoas. Vamos lá, ponto 6. Escolha onde precisa estar. Isso é muito importante, né? Por quê? Você precisa ter uma noção muito clara de qual plataforma que você precisa estar.
E aí, antes de você saber quais as plataformas você precisa estar, eu vou deixar aqui alguns pontos para você poder analisar. Por exemplo, qual é o diferencial que cada uma ela oferece? Você precisa entender como que é as plataformas que você quer entrar, né? E o que ela vai oferecer dentro do conteúdo que você vai gerar. Tem pessoas que elas preferem estar mais no Twitter, por exemplo. Eu conheço muitas pessoas que gostam do Twitter, né? Consomem conteúdo do Twitter. Eu, particularmente, não gosto muito do Twitter, mas não vou dizer para você que seja uma rede social irrelevante de forma alguma. Ela tem um alto impacto, uma alta penetração e tem o seu público lá. Entretanto, não é o meu público. O meu público não usa muito o Twitter. Então, eu estou no Twitter, mas eu não produzo conteúdo especialmente para o Twitter. Eu não fico no Twitter muito. Então, você precisa entender, né, o diferencial de cada uma. O segundo ponto, onde ela se encaixa dentro da sua estratégia de marketing digital. Ah, Daniel, mas igreja, ela não faz marketing digital. Faz sim. Uma vez que você está disposto a estar no YouTube para poder transmitir a sua mensagem, a mensagem do teu pastor, você já está fazendo marketing digital. Tá? Você querendo ou não. Pode se roer de raiva porque eu não gosto de usar esse nome, mas isso é marketing digital. Você está vendendo um produto tecnicamente, você está oferecendo um produto de forma digital para alguém, que é o que? A mensagem, é o culto, é o evento, é o congresso. Não tem como você fugir dessa realidade. Tá? Então você precisa saber como que cada rede social ela vai se encaixar nessa estratégia sua de comunicação. Né? A sua igreja ela vai desempenhar um papel melhor só no YouTube? Ou então no YouTube e no Instagram, aí não cria o Facebook, ou então não, as pessoas têm mais Facebook do que Instagram, então você vai criar e não vai criar o Instagram. Isso tudo você precisa entender. Você tem que fazer essas perguntas, porque você precisa saber aonde está o maior engajamento do teu público. O que eles mais consomem e aonde eles estão, para você falar com eles. O terceiro ponto, né, onde o seu público está presente, foi o que eu acabei de falar. Uma vez que você faz as duas perguntas anteriores, né, você começa a saber aonde o seu público ele é mais presente. Né? Você sabendo como... Isso tudo começa, gente, lá naquele ponto 1. Conhecendo o seu público, lá no ponto 1, você sabendo como que é o público da sua igreja, você vai saber aonde eles estão. Logo, você vai saber aonde você precisa investir mais em conteúdo. Ah, Daniel, a minha igreja é muito jovem, muito adolescente, eles estão no YouTube, então você sabe que você precisa gerar conteúdo de vídeo. Não adianta fazer comunicação igual um mural, não adianta fazer bannerzinho, é vídeo. Eles vão ver vídeo, então produza vídeo, entrevista, vídeo, pregação, estudos, enfim, vídeo, produza conteúdo que eles vão consumir em vídeo, porque é o que o público está consumindo. Além disso, se você tem condições e equipe para alimentar conteúdo em tantas redes, beleza. Isso é uma coisa que tem que se perguntar, eu tenho condição de estar em todas as plataformas? Porque o ideal é você estar em todas as plataformas, mas se hoje você não tem condições, mão de obra suficiente para poder estar em todas elas, aí não adianta. Aí não adianta, aí você precisa mesmo verificar aonde você hoje mais precisa estar, para depois você ir aumentando a sua penetração. Vamos lá, vamos para o sétimo. Tenha objetivos. É muito importante. Tudo que você faz nas redes sociais, você tem que ter um objetivo. Né? E qual que é o objetivo, por exemplo, desse vídeo? É fazer com que você aprenda a deixar as redes sociais da sua igreja mais atrativa. Eu tenho um objetivo nesse vídeo, te ensinar isso. E aí, quando você entende qual é o objetivo da rede social na vida do seu público, você vai produzir o conteúdo para isso. Entendeu? Porque se você não pensa nisso, então, sabe, você não está fazendo o certo. E é isso que tem me incomodado muito hoje. Eu tenho visto muitas igrejas, muitos ministérios, né, pastores que têm canais e tal, que estão desperdiçando oportunidades ali extremas, porque não tem objetivo nenhum nas redes sociais. Colocam conteúdo que não informa, que não ensina, que não transforma, sabe, que
é mais ali um conteúdo muito privado, particular, mostrando sua vida particular. E aí eu acho que, sei lá, na minha opinião, sabe? Na minha opinião, do Daniel, eu acho que aí é melhor você não estar utilizando talvez o nome da igreja ou o seu nome como pastor tal. Utiliza como família, fulana de tal, que aí você tem algo muito mais familiar. Porque as pessoas às vezes elas vão associar assim, muitas das vezes vão associar o título da igreja com uma mensagem, né, uma fonte de informação, um aspecto, vão criar uma caricatura daquela pessoa, daquela imagem, daquele personagem da igreja, né, e vão querer uma santidade daquela pessoa, vão querer um conteúdo direcionado daquela pessoa, e muitas vezes elas não vão receber. Então você precisa ter um objetivo muito claro quando você vai criar a rede social. Ela vai ser no seu nome ou vai ser no nome da igreja? Ah, é no nome da igreja. Então beleza, qual é o objetivo de fazer isso? Ah, é só transmitir culto. Então peraí, então a gente tem que criar só esse canal, que é para transmitir culto. Não precisa criar o Facebook, não precisa criar o Instagram, não precisa criar Twitter, não precisa criar porque o objetivo é só transmitir culto. Você vai ensinar, vai fazer alguma outra coisa? Não, não vou fazer só isso. Então, esse é o objetivo. Então, cada peça, cada conteúdo, cada estratégia deve ser executada de acordo com algum objetivo previamente estabelecido, né? E quem determina esse tipo de estratégia? Uma equipe de comunicação. Ah, a igreja não tem a equipe de comunicação, então precisa criar uma equipe de comunicação, né? Tem que ter uma pessoa à frente, tem que ter um grupo de pessoas, de preferência mais do que uma, porque várias cabeças pensam juntas, né? Então vão ter ideias diferentes, vão ter uma imagem melhor de uma situação para poder assim você ter uma clareza melhor, né? E aí qual é o objetivo? Qual que é o seu objetivo em fazer aquele conteúdo, né? É aumentar a sua visibilidade? Eu digo isso para o canal, né? Você está produzindo aquele conteúdo com qual objetivo? Ele tem que ter objetivo final. É aumentar a visibilidade daquele conteúdo? Ah, é aumentar. Então o seu conteúdo tem que ser muito bem feito. Porque se você quer aumentar a visibilidade, você só aumenta aquilo que é muito bom. Tem que ser bom para você ter crescimento. Porque se for muito ruim o seu conteúdo, ele não vai aumentar, ele vai diminuir. E vai zerar, ninguém vai consumir o seu conteúdo. Né? Entenda isso. Se ninguém acessa o seu canal, ninguém curte o seu canal, você em vez de ganhar inscritos, você perde inscritos, é porque o teu canal é muito ruim. O objetivo tá errado. Você não tá conseguindo ali entender o que você está fazendo. Você está fazendo alguma coisa ali que não está impactando a vida das pessoas. Então, o problema é você, não é as pessoas que estão indo embora. O segundo ponto, o objetivo ele é melhorar a sua imagem. Então você tem que pensar nisso. É o quê? Hoje eu tenho uma imagem, eu quero fazer com que a minha imagem ela seja mais reconhecida, eu quero me tornar uma autoridade naquele assunto, né? Eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero que as pessoas vejam que aquilo que está sendo falado ela é bíblico, enfim. É melhorar a imagem, não é trazer glória para si, tá, gente? A gente tem que separar essas coisas. Quando a gente fala melhorar a sua imagem, é uma questão de perspectiva. As pessoas, às vezes, elas conhecem, por exemplo, o Daniel por uma perspectiva, por um lado. Entendeu? E aí, o que acontece? Hoje, muitas pessoas não conhecem o lado do Daniel que faz live. O Daniel que é também um youtuber, por assim dizer. Entendeu? Tá começando um pouco nessa área de fazer live e tal. Muita gente não conhece, vocês não me conheciam, estão me conhecendo agora, então eu quero o quê? Eu quero melhorar a minha imagem. Eu já sou bom em algumas áreas, mas eu quero mostrar que eu também sou bom em ensinar algumas coisas para vocês. Então o meu objetivo é esse, mostrar na prática coisas relevantes, importantes para vocês fazerem, aplicar. Porque a gente vê muita teoria, né? A gente vê muita coisa, muito videozinho na internet que fala, mas não põe a mão na massa, não ensina. Eu tô aqui ensinando pra você, tô te dando conteúdo, entendeu? Relevante. Vocês não vão encontrar um conteúdo tão relevante, tão importante, tão espetacular como esse na internet. Vocês não vão encontrar. Vocês podem procurar à vontade, vocês vão encontrar fragmentos. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha colar. Aí vocês vão ter que ficar, sabe, tendo que juntar pedacinho, juntar um monte de migalha. Aqui não, aqui eu te dou a refeição completa. Você senta na mesa e eu vou te alimentar, eu vou te dar o conteúdo, entendeu? Fidedigno, o conteúdo top,
que você não vai encontrar outro lugar, você não vai perder tempo em outro lugar procurando. Você vem aqui no canal, assiste a minha live, que você vai ter o conteúdo. Pronto, acabou. Entendeu? Esse é o meu objetivo. Então vocês precisam também ter objetivos quando vocês estão gerindo a rede social de uma igreja. Você que é pastor, você que é missionário, você que trabalha na comunicação da igreja, tenha objetivo. Fazer um trabalho ministerial, principalmente do reino, sem objetivo, é falta de zelo. Lembra disso, eu vou bater nessa tecla sempre nas minhas lives. Tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Outro ponto, o seu objetivo ele é ensinar. Daniel, eu quero ensinar, eu quero utilizar minhas redes sociais para ensinar. O Pregando pelo Mundo ele nasceu com essa ideia. Ensinar o conteúdo bíblico para pessoas não cristãs e também para quem é cristão e não faz direito. Entendeu? Esse é o objetivo do Pregando pelo Mundo. Usar as redes sociais para comunicar o Evangelho de Cristo, ensinando. O que eu estou fazendo aqui hoje, né? Eu não estou ao vivo aqui na quinta-feira com vocês, mas eu estive gravando essa live por esse tempo todo. Né? Vocês estão assistindo porque eu gravei, eu separei o tempo, produzi o conteúdo, eu pesquisei o conteúdo, estou gravando o conteúdo, colocando ele aqui para você. Então, o meu objetivo é o que? Ensinar, fazer vocês aprenderem algo, entendeu? Diferente, se aprofundar, trazer um alerta para vocês, uma reflexão. Poxa, o que eu estou fazendo, será que está sendo bem feito? Está sendo bem planejado? É isso que nós precisamos fazer. Por mais que você não receba a glória, entendeu? Porque você está pregando o evangelho, lembre-se que você está acumulando um galardão no céu. Às vezes as pessoas elas querem a glória para ela. Ah não, porque eu fiz isso através daquilo. Entendeu? E muitas vezes o objetivo quando você trabalha para o reino, esse objetivo, ele unicamente e exclusivamente é para a glória de Deus. É para a glória de Jesus Cristo. 100%. A gente não pega nem um pedacinho. A gente não pega nem uma lasquinha. Então, quando a gente pensa no objetivo de forma correta, você exalta Cristo, você glorifica Cristo. E em consequência disso, Cristo ele vai, sabe, trabalhar na sua vida. Ele vai ali nutrir a sua vida. Ele vai prover na sua vida. Essa é a recompensa que nós temos, a provisão de Deus, a bênção de Deus sobre nós, o sustento de Deus sobre nós, quando nós temos o objetivo que é o reino, ensinar, melhorar a imagem, aumentar a visibilidade, ou seja, tudo para engrandecer a Cristo, não a nós mesmos. Isso a gente tem que ter em nossa mente. 8º ponto. Agora nós estamos chegando na reta final. Isso é muito importante, porque isso agora vai separar, né, de fato, os amadores dos profissionais, os meninos dos homens, daquilo que está fazendo de forma amadora e agora vai fazer de uma forma técnica, profissional. Acompanhe as métricas. Daniel, o que é métrica? E aí é isso que você precisa agora entender. Tudo isso que você fez gerou resultado, gerou informações. E essas informações elas são acumuladas nos aplicativos. E você precisa agora acompanhar essas métricas. Então você precisa agora medir o desempenho, né, de tudo isso que você trabalhou, de todas essas etapas que você planejou e que você colocou ali concretizando, botando, postando, compartilhando, para o quê? Sustentar agora a produção desses conteúdos. Porque uma vez que você acompanha as métricas, você começa a saber o que está dando certo e o que está dando errado. E é isso que é importante, é isso que você precisa saber, né? Então eu vou aqui separar algumas métricas importantes para você poder analisar. Isso é vital, tá? Lembre-se lá daquele rapaz que eu comentei lá quase no início da aula, né? Que ele falou que curtida, comentário, compartilhamento, isso tudo era besteira. Lembra agora, é métrica, e métrica é algo profissional, não é algo para amador. Então, se hoje você estava na escala de amador, você está se tornando agora, né, evoluindo, saindo do amadorismo e indo para o lado profissional, porque você agora vai observar as métricas das redes sociais da sua igreja.
para você poder aprender, porque é lá que estão as respostas dos seus conteúdos. Então, o primeiro ponto, visualização. Um conteúdo que é muito visualizado prova para você, né, que está ali analisando a métrica, que esse conteúdo ele teve um impacto muito grande. Então você vai comparar a visualização com outros conteúdos que também precisaram passar pela visualização. Um vídeo, por exemplo. Subiu um vídeo no YouTube. Esse teve 100, o outro teve 2. Então, peraí, qual que é o assunto que o que teve 100 ali disparou e o que teve 2 não teve quase nenhuma visualização? O que que fez essa discrepância? É o assunto, é a forma como gravou, é quem gravou, o cenário que gravou, o equipamento que foi utilizado, isso tudo pesa, gente. A iluminação, a câmera, o microfone, o áudio estava bom, a imagem estava boa, a iluminação estava boa, o outro estava horrível. Ou então o conteúdo, tinha tudo, a parte técnica estava ótima, mas o conteúdo foi um fracasso. Então é nessas métricas que você vai entender por que um foi melhor do que o outro. Engajamento. O que é engajamento? É a participação. Né? Um produto, um conteúdo, melhor dizendo, que teve maior engajamento. Por que esse engajou mais do que o outro? É a mesma coisa. O que você escreveu nele e que o outro, você escreveu algo semelhante e não impactou? Foi a cor? Foi o tipo da fonte? Foi a imagem? Tudo isso tem que analisar. O tipo da mensagem. Né? Outro ponto, conversão. Né? O que fez a pessoa converter em alguma coisa que você pediu, uma ação que você pediu? Por exemplo, você vai fazer ali um anúncio, né, na rede social do evento que vai ter na tua igreja. E aí o que acontece? Você fez um evento em janeiro que converteu ali em 10 inscrições. E aí você fez um outro evento em março que converteu em 200 inscrições. Qual é a diferença de um para o outro? É o assunto do congresso, do evento que você fez lá, da festa, do congresso, da campanha, né? É o preletor. O que foi? É a produção visual que foi feita, foi a trilha sonora, a forma como que você chamou para o evento, o local, enfim. É as métricas que você precisa analisar. Porque você vai ter que pegar as referências daquilo que deu certo e repetir. A ideia sempre é essa. Né? O outro ponto, informações de comportamento do seu público em relação a cada conteúdo postado. Né? Então isso é importante. Por exemplo, no próprio Face nós temos lá agora, antigamente era só curtir, né? Mas agora você tem um monte de reação. Você tem o amei, você tem o com raiva, o que tá triste, o que tá pensativo, o que tá alegre, ou coraçãozinho, enfim. Você tem aquelas reações ali, elas demonstram como que é o comportamento do seu público. Eu tenho muito emoji de reação de raiva. Opa, peraí, então o seu conteúdo está trazendo raiva para as pessoas. Isso não é legal, isso é negativo. Né? Ou então as pessoas estão tristes. Elas estão tristes pelo quê? Pela informação que você compartilhou, né? É por ela não poder ajudar, ou ela está triste porque você compartilhou algo que não é correto. Sabe? Então essas métricas elas vão mostrar para você o caminho que você precisa seguir para poder fazer a rede social mais atraente, mais atrativa. Aqui está o segredo, tá? A métrica, é aqui que está o segredo, gente. Atrás foi o planejamento, mas você ler as métricas, o dom de você ler a métrica, é ali que mora o segredo para você poder fazer sua rede social ela explodir, ela crescer. Porque você, entendendo isso, você entende o que o seu público gosta. E aí você entrega para ele, você dá para ele aquilo que ele quer. E é isso que é importante você entender. 9. Tenha uma identidade. Né? Uma marca com uma forte presença é aquela que quando posta algum conteúdo, todo mundo já sabe que foi ela que postou. Né? Muitas das vezes vamos usar marcas famosas aí, né? De tênis, marcas de carros. Quando você tiver com bloqueio criativo, que isso acontece muito com a gente que trabalha com essa parte de desenvolvimento de peças gráficas, né, na parte de publicidade, de marketing, tem hora que nós temos um bloqueio criativo, a gente acaba as ideias.
E aí que é bom você visitar algumas marcas famosas, né, alguns Instagrams que trabalham uma marca com muita força, para você poder ver como que eles têm uma identidade, como que é o padrão das artes deles, né? O que eles sempre utilizam é o que? Uma fonte personalizada, um estilo de fonte, né, que é ali as letras do texto, é um padrão de cor. Eles sempre utilizam uma certa cor. A logomarca deles, eles têm logomarca? Não tem? Eles colocam a logomarca na imagem, na peça gráfica dele, nos vídeos deles, né? Então, uma vez que você entende como que essa marca, uma marca famosa trabalha, você tem que reproduzir essa força dessa marca. A marca é o quê? É o seu ministério, é a sua igreja. Então você precisa, antes de mais nada, criar uma identidade, um padrão, um padrão editorial para você poder trabalhar. Quando você faz isso, você está padronizando. E essa padronização vai fazer que quando as pessoas estão ali no feed, né, do Instagram, do Facebook, elas olhem a sua arte, elas vão identificar na mesma hora. Opa, é da igreja tal. Opa, é do pastor tal. Opa, é da agência tal. É do ministério tal. E aí para ler. Por quê? Porque tem uma identidade forte, uma identidade marcante, algo que impacta, algo ali que transforma, né? Então isso é muito importante, né? Então aqui uma boa dica é você criar um manual de identidade, né, com maneiras com a qual a sua marca costuma cumprimentar, responder dúvidas, se despedir, né, até como ela escreve algumas palavras que possuem escritas de possibilidades variadas, né? Então é bacana você padronizar isso, porque se você tem uma equipe de comunicação que vai cuidar disso, você já tem um manual. Olha, para esse tipo de perguntas ou essas demandas aqui a respeito desse setor, nós temos essas respostas, nós temos esses cumprimentos aqui ao longo da semana e tal, assim assado. Então isso é muito bacana, né? Não somente essa parte mais burocrática, né, de como você responde uma pergunta, uma interação, como também na parte da imagem, do conteúdo que é produzido, com o tipo de imagem que é gerado. Então, você ter essa identidade é extremamente importante. E por último, mas também não menos importante, é manter a qualidade, né? Mantenha a qualidade do seu conteúdo. Gente, o maior desafio é manter a qualidade do conteúdo atrativo, né? Por isso, pesquise sempre a tendência do momento e veja se pode ser usado para o seu público. Porque, como eu te falei, às vezes o bloqueio criativo ele vai acontecer. Você vai chegar um momento em que você vai ter um bloqueio, vai paralisar sua mente, você vai falar assim, cara, eu não consigo mais pensar em nada. O que eu faço? O que eu faço? E aí é nesse momento que você precisa pesquisar, entendeu? Começa a pesquisar na internet, tendências, o que está sendo falado, né? O que os seus principais, não é concorrentes, mas parceiros, eles têm produzido de conteúdo. Né? Qual é o assunto que você produz? Então pesquise nos seus parceiros, né? Pessoas que falam também sobre a mesma coisa. Como que eles estão produzindo? Qual que é a fonte de pesquisa deles? Né? Da onde eles estão extraindo? É um livro? É um site? Né? É um filme? Um documentário? Tente acompanhar essa tendência. Para quê? Para que você mantenha a rede social do seu ministério sempre atualizado. Sempre ali andando em tempo real com o que está acontecendo no mundo, porque senão você fica para trás, tá? Então isso é importante. Então, para a gente concluir hoje a nossa live, né, nossa live de Natal, você precisa reunir todas essas 10 características para você poder manter ali a rede social da sua igreja, do seu ministério, da sua agência, de forma atrativa. Isso aqui são apenas 10 fundamentos iniciais. Existem muitos outros, né? Mas eu acho que esses 10, ele é um start para você poder repensar como você tem agido, você tem se comportado. Então, eu vou deixar essa live aqui, né, no ar até semana que vem. Então, se você conhece pessoas que querem assistir essa live, precisam urgentemente ver um conteúdo como esse, espetacular, único na internet, compartilhe o link dessa live para essa pessoa e avisa ela, olha, vai ficar no ar até quarta-feira à noite. Se você não assistir, você perdeu. Acabou,
Não tem chororô. Eu vou dar um prazo de 1 semana para poder a pessoa assistir. Ah, Daniel, mas por que você não deixa aberto a live? Sabe por que eu não deixo aberto a live? Porque as pessoas não valorizam você ficar lá no ar. Ela vai ficar lá, a pessoa vai assistir quando ela quer, ou então quando ela lembrar, tem uma live que eu precisava ver, que um amigo me mandou e tal. Então, porque as pessoas não dão importância para aquilo que é muito importante, eu tiro do ar. Porque conteúdo de valor eu dou na hora, eu tô dando aqui, então eu tô dando para você que tá assistindo comigo, você que tá acompanhando essa live aqui em tempo real, então você é a pessoa mais importante para mim, a pessoa que pega o link e esquece do link e vai ver lá no mês que vem, ela não vai ver mais, porque vai ficar bloqueada, vai fechar. Então é para quem quer aprender, é para quem tá engajado de fato, para quem entendeu que precisa melhorar o seu trabalho e também melhorar a prestação do serviço que está sendo feito, né, para a igreja, para o seu ministério, ou mesmo que não seja um serviço, você que está à frente daquele trabalho de forma voluntária, você precisa fazer de forma certa, de forma correta. Então é por isso. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Deixa um curtir aqui nesse vídeo, compartilha essa live, o link dessa live para poder a pessoa assistir depois. E lembrando, você pode assistir novamente até a quarta-feira que vem, tá? Ao longo da semana a gente vai preparando o conteúdo da próxima live e eu vou comunicando vocês. Tá joia? Olha, um Feliz Natal para todos vocês, com muita paz, muita saúde. E que você não se esqueça, o nosso Natal é o nascimento do nosso Salvador em nossas vidas. E nada melhor do que no Natal para a gente poder pregar o Evangelho para aquele que não conhece. Tá joia? Fique com Deus e até a próxima live. Um abraço, Deus abençoe.